Suponhamos que eu fui diagnosticada com a doença periodontal. E quais são as fases do tratamento? Como que vai ser esse percurso para mim? Se eu fui diagnosticada e, assim, considerando o meu estágio, o grau que eu tô. Então, Marcela, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma avaliação periodontal. Então, a gente vai fazer um exame que chama... E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com uma dúvida que eu gostaria de fazer uma pergunta para a Marcela. Pode fazer. Marcela, interessante que eu tô passando fio dental no dente e ele sangra. Aí ele começou a sangrar, eu resolvi que parei de passar o fio dental, por quê? Parou o problema. Olha, fique aqui com a gente hoje que com esse episódio você vai descobrir tudo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com mais um episódio do Papo. Eu sou Marcela, host do podcast, juntamente com a Monize, também host. Nós estamos aqui com o episódio do Papo de Molar. Então, fique com a gente, que a nossa convidada é muito especial. A doutora Simone está aqui hoje para falar sobre periodontia. Mestre especialista em periodontia, doutora em biologia celular, servidora pública da prefeitura e professora da graduação e pós-graduação de odontologia. E aproveitando a pergunta da Monize, Simone, o que a gente faz nesses casos, né? Ela parou de passar o fio dental, é assim mesmo? A gente tem que parar de passar o fio dental? Minha gengiva está com inflamação, o que está acontecendo, né? Quando a gente tem esses casos. Então, meninas, gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês. Então, isso é muito comum de acontecer, né? Então, eu tenho um problema, eu paro, né, de passar o fio, não tenho problema mais. Mas eu brinco sempre assim, a gente tem que passar o fio dental nos dentes que eu quero manter. Então, se o meu dente está sangrando, se eu acordo, tem sangue no travesseiro, o melhor a se fazer é ir no dentista, para o dentista fazer um diagnóstico correto desse sangramento e aí sim fazer um plano de tratamento para esse paciente, adequado para ele e acabar com esse problema. Mas simplesmente parar de passar o fio dental não vai resolver. Muito pelo contrário, Marcela, só vai piorar o problema, só vai piorar a minha inflamação, né? Porque aquela inflamação, quando ela é inicial, a gente consegue controlar, né? Depois, quando ela avança demais, aí realmente o tratamento já fica mais demorado, mais caro, então já é um problema maior. Uma vez eu vi um oncologista falando algo muito interessante, que ele falou o seguinte: quem procura, acha, e quem acha, cura. Então, isso serve também para as doenças da cavidade bucal. Tudo que a gente descobre no início, né, ou melhor ainda, quando a gente trabalha com prevenção, né, quando aquele paciente ele vai ali de 6 em 6 meses, de ano em ano no dentista, então a gente trabalha com prevenção. Ele não vai ter nenhum problema, né, seja periodontal, de cárie. Mas se o paciente vai deixando, e aí, infelizmente, muitas vezes a gente já faz um diagnóstico tardio. Aproveitando a pergunta do fio dental, eu tenho uma. Existe um fio dental melhor do que o outro? Não, existem técnicas diferentes, né? Então, às vezes existe a forma de eu estar passando de uma forma inadequada. O fio dental, ele é extremamente... O fio, e a diferença do fio e da fita dental, né? A fita, ela é um fio mais grosso. Então, se eu tenho um espaço maior entre os dentes, eu posso usar a fita dental. Mas os dois, se passado de forma adequada, remove aproximadamente 70% a 80% da placa lá dentro da gengiva. Mas tem que ser feito de uma forma adequada, né? Se eu fizer de uma forma muito grosseira, principalmente se eu tiver uma gengiva fina, eu posso causar outros problemas também, como a minha gengiva ter recessão gengival, minha gengiva subir, ou eu machucar, né, ela sangrar ali, machucando a minha gengiva durante o fio dental. Então, é ideal que eu também faça uma técnica correta do uso do fio dental. E falando agora, Simone, sobre o que é a gengivite e o que é a periodontite? A diferença, né, a gengivite é uma inflamação que ocorre só na gengiva, né? Então, nessa parte rosinha que a gente enxerga, né, nos pacientes. Então, é uma inflamação só ali. E ela é reversível. Então, quando o meu dentista for me ensinar a escovar ou aprimorar a minha técnica de escovação, às vezes minha escova que está errada,
Às vezes eu estou usando, né, uma quantidade de creme dental muito grande. Então, ele vai me instruir de uma forma adequada, vai fazer um tratamento e vai ter uma reversão daquilo, né? Então, a inflamação apenas na gengiva. Já a periodontite, né, é muito comum o paciente chegar com queixa, meu dente está bambo, eu estou com mau hálito, né? Apesar que a litose pode acontecer até mesmo no paciente saudável, né? O mau hálito pode acontecer em qualquer paciente, e também tem etiologia multifatorial. Então, a periodontite é a famosa perda óssea, né? Ele chega muitas vezes falando, eu tenho uma perda óssea. Mas a gente tem que avaliar essa perda óssea, ver, né? Às vezes o paciente já chega, o dente já está muito bambo, então a gente já não consegue reverter. Mas tem que se avaliar o quadro todo. Então essa é a diferença principal. A gengivite é uma inflamação só na gengiva e a periodontite eu vou perder, né, o osso e outras estruturas como ligamento e cemento que mantém o dente preso, né, na maxila e na mandíbula. Por isso que o meu dente vai ficando bambo. E não é incomum o paciente, quando a gente extrai um dente com doença periodontal, ele falar, nossa, a dentista tirou o meu dente, mas ele estava firminho, ele estava bonzinho, né? Ele fala, bom, não estava firminho, não, estava bonzinho. Porque ele não tinha cárie. Mas as estruturas, né, que suportam, que prendem o dente no interior do osso, ela foi perdendo. Então, não tinha mais como segurar aquele dente na boca. Por isso que a gente tem a mobilidade. Eu vou aproveitar o gancho, porque você falou sobre quantidade de dentifrício, que é a pasta de dente, na nossa escova de dente. Por que eu vou falar isso? Olha, eu queimando minha família. Minha irmã pediu para eu colocar pasta de dente para ela na escova. Eu coloquei. Aí ela falou assim, nossa, que ponduragem! Aí eu falei, não é ponduragem, é colocar a quantidade certa. Por quê? A gente, às vezes, não é instruído a higienização, como que a gente tem que fazer. E aí a gente se remete às propagandas de dentifrício. Sim. Que na nossa época, né? Sim. Eram aquelas propagandas que colocavam quase que o tubo inteiro. Fazia até a voltinha, né? Fazia até a voltinha, bonitinha. Sim. Então eu acho interessante a gente falar sobre a quantidade. Isso, a quantidade é uma quantidade bem pequena, né? Um pouquinho maior que um grão de arroz. Por quê? Principalmente no tratamento da doença periodontal, o mais importante do que o creme dental, eu estou falando da parte da periodontia, o mais importante é o movimento da escova, é a remoção mecânica da placa. Então, ela é o mais importante. É claro que a gente pode, né, em alguns casos indicados, não é para todo mundo, a gente pode prescrever cremes dentais específicos, né, que é aquele creme dental, ele vai ter citrato de zinco, vai ter pirofosfato, vai ter alguns medicamentos ali que ajudam no controle da gengivite na periodontite, mas não é para todo mundo, né? E lembrando que o creme dental, ele é extremamente importante também no combate da cárie dentária, por ter o flúor, né? Que Mas eu falo que o único paciente que não deve usar creme dental com flúor é aquele paciente que usa protocolo, né? Que tem dentadura, então, que não tem dente mais. Mas, tirando isso, todos têm. E para a doença periodontal, o mais importante é o controle, a remoção mecânica. Mas é claro, gente, que a escova também, ela não foi feita para abrir em 15 dias. Então, se a gente está escovando e minha escova está virando um espanador de pó com 1 semana, com 15 dias, a minha escovação também está errada. E muitas vezes essa escovação errada também leva impacto no tecido periodontal com a recessão de gengiva. Então, a gengiva começa a aparecer, aí você começa a tomar um sorvete, um picolé, aí faz aquela dor, porque a gente começa a ter ali a recessão gengival e o aparecimento da raiz, e aquela região ali não é para aparecer, então fica mais sensível. Então a escova também não é para abrir rápido, a gente não tem que escovar com força, a gente tem que escovar com, né, ter um equilíbrio também na força de escovação, nem tão leve, mas também nem tão forte. Quais as características principais, assim, para ela ser boa, uma boa escova? Uma boa escova é aquela que tem uma cabeça apropriada para o tamanho da boca do paciente, cerdas macias ou ultramacias. Simone, eu não consigo controlar força. Hoje em dia existem escovas elétricas com controle de força, né, que também são boas. Escova também com as cerdas todas do mesmo tamanho, né, que evita, né, que eu force a escovação, também causando recessão.
Então, e o cabo também da escova é importante de acordo com a idade do paciente. Então, a gente vê que o cabo de uma criança e também para uma pessoa que usa prótese total, né, dentadura, são cabos mais espessos, né? Porque o controle de força ali da criança, né, e também do uso da prótese é mais difícil. E o nosso, né, de adulto, já é um cabo menor. Enxaguante bucal ou jato de água para pacientes, né, dentados, substitui o fio dental? Não. O que a gente pode... A questão do fio dental, ela é um pouco diferente porque a gente tem espaços interdentais na nossa boca diferente. Então, a única forma a gente pode usar um outro método auxiliar é no caso de presença de diastemas, de espaços maiores entre os dentes. Aí eu gosto de indicar uma tira de gaze, mas não quer dizer que ele não precise passar o fio dental. Quando a pessoa tem a perda da papila, a escova interdental também é algo muito interessante. O jato de água, ele remove a placa amolecida, né? E ele pode entrar um pouquinho interdental, mas ele não vai chegar subgengivalmente igual o fio dental chega, né? Então, por isso que é importante o fio. A questão do enxaguante, o enxaguante não é para todo mundo, ele é um remédio, né? Então, se padronizou muito, né, que o enxaguante vai remover 99% da placa, e as pessoas usam aquilo ali e ele acaba mascarando uma doença. Então, o enxaguante também não é feito para todo mundo. Ele deveria ter uma prescrição, né, odontológica, até mesmo da forma de utilizar. Então, ele não substitui. Ele deve ser feito com prescrição de um dentista. Suponhamos que eu fui diagnosticada com a doença periodontal. E quais são as fases do tratamento? Como que vai ser esse percurso para mim? Se eu fui diagnosticada e, assim, considerando o meu estágio, o grau que eu tô. Então, Marcela, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma avaliação periodontal. Então, a gente vai fazer um exame que chama periodontograma. Esse exame é um exame, às vezes, né, que o paciente se sente incomodado, que a gente acaba colocando uma sonda dentro da gengiva, mas é extremamente importante para a gente ter um diagnóstico correto. O seu dentista também vai, né, te pedir algumas radiografias, se ele julgar necessário, né, para o seu caso, e também pode solicitar alguns exames de sangue, né, como glicemia, hemograma, vitaminas, às vezes até pedidos de avaliação hormonal. Depois dessa avaliação, ele vai te dar um diagnóstico, né? Então, dependendo do seu diagnóstico, por exemplo, você tem uma periodontite. E, então, a gente começa numa fase não cirúrgica, né? A gente faz uma raspagem, um desbridamento ali dos sítios, né, dos dentes que tem uma alteração de sondagem. A gente sempre começa com uma terapia não cirúrgica. Eu gosto de anestesiar o paciente para fazer essa terapia, né? Mas isso aí varia muito de acordo com o profissional. Então, nessa fase não cirúrgica, a gente também busca instrução de higiene, ver onde o paciente está falhando. Às vezes é um paciente que tem um controle, né, de força inadequado. Então, a gente pode ver ali a melhor escova para ele, a melhor técnica de escovação. Não é uma receita de bolo, a gente não tem uma mesma técnica de escovação igual para todos. Tem gente que tem gengiva fina, tem gente que tem uma gengiva mais espessa. Então, não posso padronizar essa técnica. Então, muitas vezes a gente trabalha com essa personalização do tratamento também para o paciente. Então, tem gente que escova maravilhosamente bem e falha no fio dental. Então, não preciso ensinar uma técnica de escovação para esse paciente, mas melhorar a escovação interdental. A mesma coisa os super escovadores, né? Então, a gente vai melhorar essa força de escovação. Então, depois dessa terapia não cirúrgica, do paciente estar conseguindo controlar a placa em casa, né? A gente vai avaliando. Isso não tem número de sessões, depende muito do profissional e depende muito do paciente, né? Então, a gente pode fazer em uma sessão única, um full mouth, né, que é a desinfecção de uma boca toda, 2, 4, 6, isso aí vai variar de profissional para profissional e dependendo também da gravidade da doença. Depois, a gente faz, né, depois de finalizada a primeira fase, a gente faz uma reavaliação desse paciente. Então, a gente vai repetir o exame de sondagem de novo, o periodontograma, a gente vai repetir aquele periodontograma ali de novo,
E aí sim, a gente vai definir se o paciente precisa de uma nova raspagem, se ele precisa de cirurgia, se ele entra num programa de manutenção, que eu brinco que a periodontite, ela é igual uma cirurgia bariátrica, né? Então, o paciente fez ali, emagreceu. Mas o mais importante da doença é controlar ela, né? Então, o mais importante do paciente bariátrico é controlar o peso depois. Aqui é a mesma coisa. Então, o paciente ele tem que estar num controle, que é extremamente importante. Então, às vezes, eu recebo paciente que fala assim comigo, Simone, mas eu fiz raspagem há 5 anos e não fez o controle, né? Então, a gente tem a recidiva, muitas vezes, da doença. E nós temos também, na doença periodontal, os fatores de risco, né? A má escovação, o tabagismo, né? E quanto maior o número de cigarros que o paciente fuma, pior é, né? Diabetes, paciente que tem diabetes e a diabetes dele não controla. Então, a periodontite ali, ela exerce uma via de mão dupla. O paciente que tem diabetes, ele tem uma grande quantidade de inflamação na boca. E essa inflamação prejudica o controle glicêmico desse paciente e o mau controle glicêmico também prejudica o controle da periodontite. Então, a gente tem que ter as duas ali controladas para o paciente ter tanto, né, o controle da diabetes quanto a saúde periodontal. A saúde começa pela boca, né? E eu não vou sentir dor, então. Se eu precisar da terapia básica, você falou que você gosta de anestesiar. Gosto. Então, assim, a dor não faz parte do tratamento ou faz? A dor, eu falo, né, eu dou aula de terapêutica, a dor é algo muito individual, sabe? Então, a gente falar que eu não vou sentir dor, né, é muito difícil, né? Às vezes o paciente está todo anestesiado, você tá ali encostando na gengiva, assim, às vezes você tá até igual criança, né? A gente finge que tá encostando no ar e fala assim, não, mas tá doendo. Então, a questão de eu não vou sentir dor é difícil, né? É muito individual. Mas a gente tenta, né, minimizar esse desconforto. Vamos falar assim, que acho que fica melhor, né? O que pode ter, muitas vezes, são as sequelas da doença, que é a sensibilidade, né? Muitas vezes a gengiva está muito inflamada, e quando ela desinflama, acaba tendo uma recessão gengival, e o paciente começa a aparecer raiz e tem sensibilidade. Então, a gente pode ter uma questão estética também, né? Não é o tratamento, é a sequela da doença. Então, isso também tem que ficar claro para o paciente no primeiro dia da consulta, que são sequelas de uma doença que não é o nosso tratamento que está fazendo isso. Então, ele pode vir a ter esse incômodo, né, durante e após o tratamento. Bacana. Bacana deixar isso claro, né? Então, que é a doença e o tratamento não é esse monstro, né? Que às vezes, não, doeu, a sonda dói, e às vezes a pessoa fica, não vou mais. Não, tem que ir, tem que continuar. E se prevenir é o mais importante, né? Se for sempre, a gente vai, né? Mesmo, Simone, mas meu pai tem a doença, meu irmão tem, meu tio tem, meu avô tem. Eu brinco que a gente tem realmente a questão genética na periodontia, mas não é um karma, né? Não é sequelas de outras vidas, não. Então, a gente pode controlar, né? Porque o mais importante, ela é uma etiologia bacteriana. Eu tendo a genética, se eu já sei que a genética não está a meu favor, eu vou prevenir, né? Então, eu vou ao dentista mais vezes, eu vou controlar, ter um cuidado maior comigo mesmo, né? Igual que a gente fala, assim, eu tenho câncer de mama na família, então vou fazer mais preventivo, né? Então, por que na odontologia a gente não trabalha com isso? Não, vou aceitar, é assim mesmo, tudo bem, vou arrancar e tá tudo resolvido. Não é bem assim, né? A gente sabe as consequências da extração de um dente, muitas vezes a gente acha, o dente lá de trás. As consequências disso, depois para a arcada dentária toda. E você acabou pegando o gancho da minha pergunta, que eu ia fazer, é mito ou verdade? Porque a gente tem paciente que chega no consultório e fala, doutora, é porque eu tenho aquela doença que todo mundo da minha família tem, aí eu acho que eu também tenho. Então, é mito ou verdade essa doença ser genética, é passada de mãe para filho? A gente tem um fator genético, né? Então, não é nem mito nem é verdade, né? Então, a gente tem um fator genético, mas é uma doença bacteriana, né? Então, se eu não der, o que acontece? A gente tem as bactérias e elas vivem em simbiose, elas vivem em harmonia.
As bactérias periodontopatogênicas, elas gostam de determinados ambientes para crescer. Então, quando eu deixo aquele acúmulo de biofilme, aquele acúmulo de bactérias, é igual, eu brinco, elas não gostam de oxigênio. Então, é a mesma coisa, você está numa festa, aí eu viro para você e falo assim, Moniz, vai para a festa. Se a festa estiver boa, quando estiver lotada, aí eu vou. Então, é assim que vai acontecendo uma desbiose bacteriana, vai tendo uma mudança das bactérias. Vão crescendo as bactérias maléficas e vão diminuindo as bactérias boas. É isso que acontece. Então, se eu deixo essa desorganização, né, se eu deixo acontecer essa desbiose bacteriana, esse crescimento de bactérias ruins e diminuir as bactérias boas, se juntar com as minhas características genéticas, aí eu tenho suscetibilidade. Então, eu brinco assim, gengivite tem quem quer, mas periodontite só tem quem pode. Então, realmente, eu tenho a questão genética e os outros fatores de risco, como tabagismo, diabetes, obesidade, imunossupressão, uso de droga. Então, a gente tem esses fatores de risco. Mas, se eu conseguir controlar, se eu prevenir a doença, né, e a melhor forma é eu cuidando da minha saúde bucal e indo, né, regularmente ao dentista, a gente consegue prevenir a doença. Então, quando a gente fala em prevenção, se eu sou um paciente que eu identifiquei, a partir daqui que você está falando com a gente, alguns desses fatores, de quanto tempo é interessante eu ir ao dentista para fazer essa prevenção, esse controle? Amor, o melhor profissional que vai te dar essa resposta é o periodontista. Porque a gente consegue, né, dependendo ali, se você tem saúde, por exemplo, você pode ir ao dentista uma vez ao ano. Se você tem gengivite, é um outro. Você pode ir de ano em ano, de 6 em 6 meses, ele que vai determinar. E quando a gente tem periodontite, a gente vai fazer uma avaliação individual do paciente a cada retorno. Então, não existe também determinado, assim, sempre vai ser de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de mês em mês. Então, esse controle vai ser dado pelo seu periodontista e toda vez que você retornar na consulta de manutenção, ele vai fazer um cálculo, não é da cabeça dele, existe um cálculo apropriado que a gente faz, que é uma tabela de manutenção, baseado nos fatores de risco, que a gente vai calcular quanto tempo você deve voltar na próxima consulta. E Simone, aproveitando, todos os pacientes que têm mobilidade dental, eles conseguem fazer a contenção com contenções de aço ou tipo interligue? São todos que conseguem fazer essa contenção? Não, como que funciona? E a mobilidade, Marcela, ela também é multifatorial. Nem sempre a periodontite é o vilão da mobilidade, né? A mobilidade pode vir de um trauma oclusal, a mobilidade pode vir de um processo endodôntico, né, de uma infecção de um canal. E, às vezes, o tratamento da periodontite é a extração. Então, se eu tenho uma mobilidade já grau 3, que é aquele dente que está indo para frente, para trás, entrando, tem uma perda óssea radiográfica e está chegando ali no ápice, aí não tem como salvar mais, né? Então, a contenção a gente faz muito mais para dar um conforto para o paciente, né? Que tem mobilidade, ou quando a gente vai fazer uma cirurgia regenerativa, que a gente não quer que tenha nenhuma mobilidade naqueles dentes. Então, é muito mais para um conforto. Mas, antes de eu fazer a contenção, o ideal é que eu faça também, né, o diagnóstico dessa mobilidade. E se é uma mobilidade ali, grau 1, grau 2, e que eu quero dar um conforto para o meu paciente, às vezes a gente pode fazer a contenção, seja com fio ortodôntico, ou seja, com a fibra de vitro. Pensando aqui que, então aconteceu, vou ter que extrair o dente porque não tem mais jeito. Chegou, ele estava tão bambo, com uma mobilidade tão grande, que o dentista resolveu extrair. Extraiu, vou colocar um implante. Colocar o implante, meus problemas se acabaram? Não. Posso falar, coloquei implante. Porque a gente sabe que a gente chega lá no consultório, os pacientes falam assim, doutor, tira isso tudo aqui, coloca implante, achando que os problemas se acabaram. Vão sumir, né? Vão sumir. Não precisa do dentista nunca mais. Acabou, nunca mais vou ter o problema do motorzinho na minha vida. Isso não é uma verdade, né? Da mesma forma que eu brinco o seguinte, assim, gente, nós damos manutenção na nossa casa, no nosso carro, a gente não quer dar manutenção na boca, né? Então não existe isso. Mesmo se eu tiver implante,
de tudo ou de um dente, é essencial que eu faça uma terapia periimplantar de suporte, né? Então, que também o tempo que eu vou fazer, né, a limpeza desses implantes, quem vai estabelecer, né, os retornos, também é o dentista, mas é extremamente importante que eu faça a higienização desse implante, que eu controle a saúde desse implante, para eu não perder, né? Então, se eu já perdi um dente, que é algo difícil não é fácil de perder. Então, o implante, ele é, né, de titânio, ele é bioinerte, então ele não causa nem bem nem mal, ele vai ter uma osteointegração ali, e é extremamente importante que a gente faça também a limpeza desse implante. Então, da mesma forma que eu perdi o dente, eu posso perder também o implante caso a gente não cuide bem dele, né? Exatamente. Não é só o cuidado em casa, também é o cuidado no consultório. Muito bom, gente. Fica a dica, não vamos esquecer que a higiene é o mais importante, né? Prevenção sempre. E, Simone, pra gente, a gente tá chegando no final, né? Vem nossa perguntinha inusitada. E se a periodontite, a doença periodontal, ela fosse uma música, qual música que você escolheria e por quê? Ou uma trilha sonora, alguma coisa assim que você pense. Tem várias trilhas sonoras, né? Se o paciente chega quando a gente fala assim, ai, se eu te pego, né? Com a doença da gente. Tem várias que a gente pode pensar ali, né? Ai, gente, muito bom. Porque o paciente, ele tem um fator muito importante, sim, na periodontite. Então, a gente fala assim, eu brinco que ninguém larga a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Na periodontite, isso é muito importante, sim. A gente faz o nosso papel do lado de cá, mas o paciente tem que entender que ele precisa mudar. Tem. Né? Sem a ajuda, sem o auxílio, não tem como. E principalmente se tiver, né, envolvido outros fatores sistêmicos, que é a questão do tabagismo, né, que é um vício, que é difícil, e muitas vezes, e não é só isso, né? Hoje em dia a gente tem a questão da depressão, da ansiedade. Então, igual eu falei, a gente pode passar uma tarde, noite, manhã só falando de fatores de risco. Então, é extremamente importante, se eu não estou conseguindo, eu pedir ajuda, né? E muitas vezes essa ajuda não é só do dentista, é de uma equipe multidisciplinar, né? Que a gente vai ter que tratar ali com endocrinologista, com psicólogo, psiquiatra, para que juntos a gente faça uma força-tarefa para melhorar a saúde do paciente. E autoestima também, né? Maravilhoso. Olha como que é importante, esse já é a nossa 4ª gravação, né? E todos os profissionais que passaram aqui falam justamente do trabalho multidisciplinar, da importância de ver a boca como algo componente do sistema completo. Exatamente. Né? Então, assim, a gente teve uma tendência um tempo atrás, eu acho que também muito de nós profissionais, de falarmos muito da boca sendo só ali. A boca a gente tem que tratar, mas esquecemos esse complemento do organismo em si. Né? Então, assim, a gente está resgatando isso, de mostrar para o paciente como que o sistema bucal influencia num conjunto. E o contrário também acontece, né? As alterações sistêmicas também influenciando. Então, a gente viu aí na Covid, né, que paciente com periodontite tinha mais chances de falecer, né? A questão da periodontite na gestação, na questão da doença cardiovascular, que é extremamente comprovada, né? Na síndrome metabólica, na diabetes. Então, a gente ter saúde, né, na boca e no corpo. A gente tem que começar realmente a pensar e ter essa consciência, né? E passar para frente essa consciência cada vez mais. Bom, Simone, muito obrigada. A gente, né, primeiramente, gostaria de te agradecer, mas antes a gente tem um bate-bola. O nosso bate-bola, pessoal, para quem não conhece ainda, é tipo Marília e Gabriela. A gente faz perguntas rápidas com respostas um pouco mais rápidas também. Mas caso você queira devagar um pouquinho, pode falar. Quer começar? Vamos lá? Prevenção, como prevenir? Além dos cuidados em casa e regularmente ao dentista. Fatores de risco. Os principais: falta de escovação, má higienização, diabetes compensada e tabagismo. E tem cura? Depende da fase. Tratamento. Sempre tem como tratar. Precisar de cirurgia, o pós-operatório é muito difícil? Depende.
né? Mas hoje em dia a gente faz tudo para amenizar esse desconforto pós-operatório do paciente, né? Medicação, cuidados pós-operatórios, aplicação de laser. Então a gente tem muitas formas da gente amenizar esse desconforto. Não é mais um bicho de 7 cabeças. Eu sou paciente. Quais sinais eu posso identificar e ligar meu alerta? Acho que eu preciso procurar o dentista. Sangramento, né? Eu acho que é o sinal mais objetivo que a gente tem de inflamação. Eu acho que o sangramento é um sinal de alerta. É claro que eu posso ter machucado, né? Com o fio dental, comido alguma coisa que machucou. Mas o sangramento é o sinal mais objetivo. Porque quando chega já na mobilidade, né, o grau, né, o estágio já está mais avançado. Então, o sangramento é um sinal de alerta que a gente deve ter. Enxágue bucal é sempre indicado? O ideal é que sim, seja prescrito por um profissional, porque ele não age em placa aderida. Então, a gente tem que prescrever após uma limpeza. Fio dental? Sempre também. Você acha se... Gente, só para tirar, fazer um adendo, eu e a Simone a gente se conhece há muitos anos, por isso que ela me chama de Mo, que é o meu apelido. Então, se tem alguma coisa que a gente não falou que você quer deixar como um alerta para os pacientes que estão nos escutando? Não, eu acho que o mais importante é a gente prevenir, né? Igual eu falei com vocês, tudo que a gente faz o diagnóstico precoce ou antes mesmo da doença se instalar, igual a gente já conversou, meus pais têm, meus avós tiveram, já conheci eles já usavam prótese, né, dentadura. Então, já que eu já tenho esse caso familiar, eu vou procurar ajuda antes. Então, a gente deve procurar ajuda antes do problema se instalar. E não ter medo, né, de ir ao dentista. A gente ouve muito, eu tenho medo. Então, hoje em dia a gente tem tantas formas aí da gente minimizar o desconforto, o incômodo, e é muito mais simples, mais barato, menos dolorido quando a gente faz, né, prevenção, do que realmente quando aí a gente vai tratar a doença, né? Então, a gente sempre basear muito mais numa odontologia preventiva do que curativa. Perfeito. Maravilhoso, o bate-papo foi incrível hoje. Espero que todos tenham gostado. E muito obrigada novamente, Simone, por estar aqui conosco, por ter vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Monize. E obrigada a todos que estão nos acompanhando. Continuem aqui com a gente, que vem muita coisa legal por aí. E antes que eu esqueça, de novo, deixar nossos arrobas. Monize. Meu é Monize Carvalho. Meu é Marcela Azevedo, com 2 S no final. E o meu é Simone_Amormino. Então, vem pro Papo de Molar. Fique aí com a gente. Tchauzinho. Aguardamos vocês, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.